Agora você vai abrir o seu aplicativo. Vou esperar você abrir o aplicativo da IBMM. Já abriu o aplicativo, amém? Glória. Amém? Já abriu o aplicativo? Amém. Glória a Deus. Já abriu a Bíblia do aplicativo? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então vai lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, está escrito assim, ó. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. E se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Você crê na palavra de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos e abra seu coração. Isso. Não feche o coração não, só os olhos. Isso. Senhor Deus e Pai, graça te damos por esta noite na sua presença. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos orientado, Senhor. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é viva. Eu tenho certeza absoluta que ela será explanada de uma forma a nos edificar nesta noite. Oramos assim em nome de Jesus. Você pode dizer amém mais uma vez? Amém. Glória a Deus, né? Você sabe o que significa amém? Assim seja. Você sabe o que significa amém? Assim seja. Glória a Deus, né? Aleluia. Bom, o texto vai falar algumas verdades, vai nos mostrar algumas verdades que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vivemos dias maus, tá? Vivemos dias maus, dias de incertezas, dias em que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Se você vai conseguir comprar 1 quilo de arroz, 5 quilos ou meio quilo de café. Tá difícil as coisas, né? Tá muito difícil as coisas. Vivemos dias nebulosos, muito nebulosos mesmo, porque há incertezas no ar. E nós precisamos, como cristãos, ter a única certeza no nosso coração de que Deus vai providenciar todas as coisas. Deus vai colocar todas as coisas que nós necessitamos em seu devido lugar. Esse versículo nos ensina sobre a nossa identidade, nos ensina sobre entrega, nos ensina sobre fé e nos ensina como viver uma vida cristã a qual agrada a Deus. E nós precisamos nos atentar para isso. É um esforço cotidiano e diariamente. Não é fácil ser cristão. Ser cristão é para homem. Ser cristão é para mulher. Porque se você não for homem, você não lutar, não for uma mulher de verdade, não lutar, não se esforçar, você não consegue viver o evangelho ou o cristianismo da forma que Deus quer que você viva, ou da forma que o Espírito Santo quer conduzir a sua vida. 3 pontos eu quero destacar nesse versículo, para que a sua vida verdadeiramente venha refletir a imagem de Cristo. Porque a intenção de Jesus é que você possa se parecer com Ele, recuperar a imago Dei de Deus na sua vida, recuperar a imagem de Deus sobre você. Eu costumo falar de que quando Deus olha para você, Ele não pode ver você. Embora o amor de Deus ele está sobre a sua vida, mas o que tem que ser refletido em você é Cristo. O que tem que se valer do teu modo de viver, sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira relacional com as pessoas, a sua maneira de negociar, a sua maneira de estudar, a sua maneira de namorar,
a sua maneira de se comunicar com as pessoas, ela tem que refletir Cristo. E isso não é utópico, essa é a vontade de Deus. E Paulo, ele deixa isso daqui bem claro. Ele morreu para o mundo. E não pense você que Paulo vivia numa cápsula. Ele não vivia numa cápsula, numa redoma de vidro. Ele não vivia enclausurado em algum local, não. Ele não vivia no mosteiro ou no distanciamento social. Paulo era cristão junto com as pessoas, convivendo com as pessoas. E esse que é o modo de nós sermos cristãos. É com seus amigos, é na sua empresa, é dentro da sua casa, é com a sua família. É lá que Cristo precisa viver em você. Não é uma tarefa fácil. Porque se fosse fácil, Jesus não teria falado que larga e espaçosa é a porta que conduz para o inferno. Se fosse fácil, Jesus não teria falado que estreito e apertado é o caminho que leva para a vida eterna. E ele falou: poucos vão passar por essa porta estreita. Mas é necessário negar as nossas vontades para que verdadeiramente Cristo vive em nós. Até quando você estiver aqui, até quando Deus te chamar, você pode e deve se esforçar a viver uma imagem de Cristo. Só até Deus te levar daqui. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Depois de morto, não. Como algumas religiões falam, né? Não adianta acender vela, não adianta fazer missa, não adianta. Não adianta. É aqui que você precisa se esforçar, como adolescente, como jovem, como homem, como mulher, como idoso ou não, de mais idade ou não, para que Cristo seja refletido na sua vida. E os 3 padrões do reflexo de Deus, Paulo ele coloca aqui, ele deixa claro aqui. O texto diz que ele foi crucificado com Cristo. E ser crucificado com Cristo significa espiritualmente que o velho homem, a velha mulher morreu. Houve uma metanoia, uma mudança de mente. E o que é mudança de mente? Quais são os valores das pessoas lá fora? De dar volta. Quais os valores do homem? Pegar todo mundo. Quais os valores das mulheres? A sensualidade, muitas das vezes. Ou sair e ficar com todo mundo. Quais os valores lá fora? O jeito brasileiro de se dar bem é volta, é trapaça. É de alguma forma tomar uma vantagem. De alguma forma se dar bem. De alguma forma não perder numa briga. Não perder numa discussão. De alguma forma sair ganhando em todas as áreas. Mas quando nós somos de Cristo, nós somos impulsionados a viver outros valores. O velho homem morre. Você sabia, eu já falei aqui algumas vezes, que quando as pessoas olharam Jesus na cruz, e elas falaram assim: salvou a tantos, por que não se salva também Jesus? Caçoaram de Jesus. Porque algumas pessoas ficaram ali zombando dele. Porque na ideia das pessoas ganhar Jesus descer daquela cruz e sair matando todo mundo. Porque esse é o padrão do mundo, o padrão violento, o padrão de conquista, o padrão do dinheiro, o padrão da trapaça. Mas Jesus, ele fez uma mudança. A cruz representava os pecados que Jesus estava levando de cada um de nós. E ele venceu esses pecados, mas venceu na morte.
Som. Aqui. A maior dificuldade, eu acho que vai acabar a minha bateria. Tem um mês que eu não carrego. A maior dificuldade das pessoas entenderem Jesus, ou entender a pregação dos cristãos, é como um Deus desce do céu para morrer na cruz, para pagar o pecado das pessoas. Como um Deus vai se submeter a isso? Por isso que o evangelho é loucura. Então, para que você mate o velho homem, a velha mulher, você precisa matar os... se deformaram. E dessa maneira, nós vamos ser crucificar o velho homem, crucificar o pecado, assim como aconteceu com Jesus, e tomar um novo posicionamento. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Agora não vivemos mais para os nossos próprios desejos, mas para Deus. É uma luta diária, é uma luta constante, e nós precisamos aprender a fazer e viver assim. Todos os dias é uma luta, tanto para o jovem, para o adolescente, para o adulto, para o casado, para o não casado. É uma luta. E, como eu falei aqui, eu não estou dizendo só na sexualidade, não. Nos negócios, na maneira de lidar com coisas. O velho homem, a velha criatura precisa morrer. Esse é o primeiro princípio. Nós precisamos ser crucificados com Cristo. E se formos crucificados com Cristo, nós também seremos ressuscitados como Cristo foi ressuscitado. Como Ele ressuscitou, se nós formos crucificados com Cristo, nós também ressuscitaremos. A pergunta é: você tem negado sua vontade? É fácil? Não, mas você precisa lutar. É fácil? Não, mas você precisa se esforçar. Você tem sido crucificado com Cristo? Você tem crucificado as suas vontades? Você tem crucificado os seus desejos para que Cristo apareça em você? O texto fala isso. Nós precisamos viver assim. Nós precisamos mortificar a velha criatura, a fofoca, a falta de perdão, a maledicência. Cuidado com o que você fala. Cuidado. A Bíblia diz que o homem tem que ser pronto para ouvir, tardio no falar. Cuidado com o que você fala do local onde você foi colocado. Cuidado mais ainda sobre falar da sua liderança. Você traz maldição, você precisa mortificar. Cuidado com o que você fala com seus filhos, com a sua família, da sua esposa, do seu marido, das pessoas que estão ao redor de você. Cuidado. Precisamos mortificar o velho homem. Não podemos deixar o velho homem ou a velha mulher sobrepor. Não. Nós devemos nos sentir crucificados com Cristo. O texto também vai falar isso. Cristo vive em mim. Outra parte do texto fala assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Uma cópia de Cristo. A vida cristã é apenas seguir regras, ou não é apenas seguir regras, mas permitir que Jesus, através de nós, viva, nos transforme. Ele transforma o nosso caráter, nossas escolhas, e transforma o nosso próprio ser. Não podemos viver por nós mesmos, e temos que permitir que Cristo vive em nós. É difícil perdoar. Muitas das vezes,
Você precisa ser boba e bobo, ou parecer que é. Eu me lembro que quando as pessoas, hoje nem tanto, né? Nem tanto. Quando passava um cristão com uma Bíblia debaixo do braço, as pessoas tinham aquela pessoa como uma pessoa inculta, às margens da sociedade, ou não apta a entender algumas coisas. Nada. Engano. Você que é jovem, você que é adolescente, você que é senhor, senhora, casado, muitas das vezes o fato de você vir para a igreja, poxa, algumas pessoas te taxam de bobo. Você não é bobo nada. Você se lembra de Daniel? Daniel resolveu no coração não se contaminar. Quando lá ele e os amigos dele lá foram ser pesados e ser verificados, eles estavam com mais saúde do que aqueles que estavam lá fora. O cristão precisa fazer diferença na faculdade, na escola, na rua. Quando você passa pela rua, olha lá um bobão. Somos bobos mesmo. Olha lá o malucão, só vai para a igreja e volta. É doideira mesmo. Porque Cristo vive em nós. Você pode dizer amém? Glória a Deus. No trabalho, você trabalha num lugar que tem um montão de pessoas, você é o doido, a doida. Seu padrão é outro. Seu modus operandi de viver é outro. Você, não quero isso, não quero aquilo, não vou, não falo isso, não falo aquilo. E se falar perto de você, já sai de perto. Você já é mais seletivo na sua maneira de conversar ou naquilo que você ouve. É assim por quê? Porque Cristo vive em você. Isso precisa deixar bem claro para as pessoas. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Cristo precisa viver em você, mas não de uma maneira religiosa. Nada, esquece religião. Eu estou falando de atos. A fé, ela é prática. A Bíblia diz assim: não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Precisamos praticar no nosso dia a dia. Você precisa ser bobo. Você precisa ser aquele cara ou aquela menina que as pessoas acham que você perdeu. Se calar no trânsito, não xingar no trânsito, não revidar da mesma proporção. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura levanta a ira. Você foi chamado para ter palavra branda. Cristo vive em você, amém? Glória a Deus. Isso é um preço que nós pagamos, porque já fomos crucificados e Cristo vive em nós. E o texto vai mais profundo. Olha que legal. A nossa atitude tem que refletir Cristo na nossa vida. Nosso modo de viver precisa mostrar que Cristo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Isso é todos os dias. É um exercício. Todos os dias é um exercício. E quando nós entendemos que fomos crucificados com Cristo, quando nós entendemos que não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, nós vamos partir para o terceiro pensamento, que é muito profundo. Eu gostaria muito que você abrisse seu coração e entendesse o que Paulo quis escrever aqui. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ele está falando aquilo que eu preguei domingo, que como os padrões são outros, que como os princípios são outros, você vai ter que acreditar nas soluções agora pela fé, porque o outro ganhava batendo, o outro ganhava trapaceando, o outro ganhava colando, o outro ganhava traindo, o outro ganhava, por debaixo do pano, a outra ganhava falando mal. Aí você parece que perdeu,
parece que você foi derrotado, mas só vai parecer, porque o que tem que gerar agora na sua mente é lá dentro a fé. Eu preciso continuar fora dos padrões do mundo, que pela fé eu estou ganhando. Pela fé Deus vai cuidar de mim. Pela fé as coisas vão dar certo. E ele diz assim, ó: a vida que agora vivo no corpo, vivo como? Pela fé. Por quê? Porque eu estou fora de um padrão, eu estou fora de uma realidade. O fortão que ganha briga, e eu estou fora desse padrão. O meu padrão é Davi derrubando o gigante. O meu padrão é o machado que flutua. O meu padrão é o mar que se abre. O meu padrão é um peixe que engoliu um homem. O meu padrão é: se eu morrer, Cristo pode me ressuscitar. Se eu tiver uma doença, Jesus pode me curar. E se eu não tiver nada, porque eu não trapacei, quem sustenta a minha casa é o Senhor. Porque o seu padrão mudou. Aí, como o seu padrão mudou, agora o que tem que sobressair sobre a sua vida? A fé. Porque a fé, quando o seu padrão muda, você não vê a solução como o mundo está vendo a solução. Aí você fica assim, ó: e agora? Só tem uma parede preta. Ainda bem que essa igreja é uma igreja da parede preta, né? Só tem na minha frente agora o quê? Uma parede preta. Você se engana, não tem uma parede preta. Porque atrás dessa parede preta, o que tem aqui atrás dessa parede preta aqui? Tem solução para a sua vida, bem, igreja? Tem solução. Tem solução. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Vá lá no gabinete conversar comigo para ver se você não vai solucionar diversos problemas. Já falei sobre isso aqui, né? Uma vez, e eu tinha aproximadamente 1 ano e meio lá na sede, pastoreando, e tinha uma senhora que entrou. Eu era bem mais novo do que eu estou hoje, né? 16 anos atrás. Estava tinindo de novo, já sou novo agora, né? Eu estava tinindo de novo, novinho, pastor novinho. Ela entrou no gabinete e disse assim, ó: pastor, eu era uma senhora já, né? Quando eu entro aqui, o senhor é tão novo. Só que eu já tinha uns 40, né? Não aparento. E às vezes as pessoas que conversam comigo, até frangueiro eu sei consertar, gente. Você está pensando o quê? Sou experiente demais, tá? Eu sou fera neném, né? Sou fera neném. Então assim, ela falou, sentou na minha frente e disse assim: mas aí eu não vou, eu até marquei esse gabinete, mas pastor, você me perdoa, mas eu acho que o senhor não tem nada assim como me aconselhar. Eu falei: você está enganada, que quando você vem aqui e senta aqui, você está exercitando a sua fé. Você imagina por que Jesus foi crucificado? Por que escolheram Barrabás no lugar de Jesus? Você sabe por quê? Porque as pessoas não confiavam que Jesus pudesse dar solução na vida delas. Elas não acreditavam, elas não tiveram fé. E eu olhei para aquela senhora e falei assim: a senhora veio aqui não por mim, mas por um Deus que está acima da senhora e em cima de mim. Eu tenho certeza que aquilo que eu falar aqui, se a senhora seguir, vai dar certo, em nome de Jesus. Tenho certeza. E batata. Deu certinho. Foi como eu falei. Porque é pela fé. Não é por vista. Não é por o que você vê. Não é porque tem palpável. Não é a nossa cosmovisão. E Paulo disse assim, ó: já que agora eu estou crucificado com Cristo, já que agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, eu preciso lidar com as coisas do mundo de uma maneira real, mas lidar com essas coisas pela fé. E fé é em quem? Aí mais uma vez volta o pensamento, né? Fé no Filho de Deus, que habita em nós. Porque os nossos movimentos, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir agora
é uma cópia de Cristo. E se eu tenho fé, e se Cristo foi vencedor, nós também seremos vencedor. Mais do que isso, a Bíblia diz que nós não só seremos vencedores, a Bíblia diz que nós seremos mais do que vencedores. E eu digo hoje para vocês aqui nesta noite, vocês são mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então começa a viver nesse novo padrão. Começa, sabe, igreja, sabe, irmãos, sabe, irmã, irmãs, o que nós temos que fazer é prática. O que nós temos que fazer é nos colocarmos em vivermos verdadeiramente o cristianismo que transforma a nossa vida. E muitas das vezes nós não conseguimos alcançar as pessoas que estão ao nosso lado, porque nós acabamos, às vezes, deixando de viver pela fé, de mostrar que não vivemos nós, e começamos a viver o nós, o eu. A gente deixa, de vez em quando, transparecer. Nós deixamos o velho homem, a velha mulher, florescer. E atrapalhamos a obra que Deus tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Nós sabemos que esse homem aqui, ele apanhou por conta do Evangelho. Nós sabemos que quando ele foi chamado, ele era um centurião, ele tomava conta de outros soldados. Paulo era o Saulo, o que manietava, prendia os cristãos. Ele era uma pessoa que era do governo da época. Ele era uma pessoa que tinha autorização dos juízes da época para prender as pessoas. E ele fazia isso muito bem. Mas ele se converteu e mudou. Ele vive nesse padrão aqui agora. Ele prendia, agora ele está preso. Ele batia, agora ele apanha. Ele perseguia, agora ele era perseguido. Porque o padrão dele virou. O modo de vida dele agora é outro. Ele ganhava, mas agora ele perde para o mundo. Ou nos padrões do mundo. E ele vive assim. E ele, no final da vida dele, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Cristo continuou vivendo em mim. Eu continuei sendo um servo do Senhor até o final. E vale a pena. Vale a pena. Vale a pena deixar a razão, deixar o ódio, deixar as falácias, deixar as lascívias, deixar a pornografia, deixar tudo aquilo, a fofoca, a falta de amor, os debates, deixar tudo para que Cristo apareça em nós. E é lindo quando Deus olha lá do céu, Ele não vê você, mas vê Cristo em você. E se Deus vê Cristo em você, as pessoas também vão ver Cristo em você. E através da sua vida, muitas pessoas serão convertidas e vão se aproximar do Senhor. Aí sabe o que você ganha? Galardão, prêmio, presente. Vale a pena. A palavra de hoje para você é: se esforce. Nós precisamos estar crucificados com Cristo. E eu creio que se você veio aqui nesta noite, é porque você está crucificado com Cristo. Eu creio que não é você quem vive, mas Cristo vive em você. Eu creio nisso, porque senão você não estaria aqui.
Eu creio também que você veio aqui porque você tem fé. Mas precisamos potencializar todas essas coisas. Precisamos potencializar todos esses adjetivos em nossa vida. Isso precisa crescer, isso precisa jorrar, isso precisa transbordar em nós, ao ponto de jorrar, e as outras pessoas também, da mesma forma, ter vontade de viver como nós vivemos. Você está aqui porque existe um homem chamado Jesus. Ele é autor e consumador da nossa fé. Gálatas 22:20 nos ensina que a nossa vida pertence a Cristo e devemos viver para Ele e permitir que Ele habite em nós através da nossa fé. Quando deixamos Cristo viver através de nós, experimentamos transformação abundante em nossas vidas e experimentamos também transformação na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Você precisa se esforçar cada vez mais para que Cristo apareça ainda mais na sua vida. Você vai ser tratado como filha, você vai ser tratado como filho, e eu tenho certeza que a sua vida será muito mais abençoada. Muito mais abençoada. Você vai viver muito mais profundo. O seu relacionamento com Deus vai ficar muito mais aprofundado, muito mais alicerçado. A garantia de que Jesus está com você, você já tem. Mas nós precisamos aumentar essa nossa conexão com Deus. Você já foi crucificado com Cristo? Diga amém. Cristo vive em você? Diga amém. Você vive pela fé em Cristo Jesus? Diga amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Sabe? Eu não quero aqui assim aumentar a minha voz, não. Eu falei assim para Deus: eu vou pregar bem em cima, porque essa palavra é linda. Eu gostaria muito que você fosse lá depois, aí no seu aplicativo, colocasse lá em Gálatas capítulo 2, o verso 20, você já marca, já deixa assim verde, vermelho, deixa ela marcadinho lá, e lê de novo. Aí pega outra versão e lê também. Eu te garanto que só esse versículo pode mudar a sua vida. E através de você, vidas também serem mudadas e transformadas. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira. E meu conselho é que você acorde de manhã e ore e fale assim: Cristo vive em mim. Depois você fala assim, ó: não vivo mais eu. Depois, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Adora o Senhor. Isso ecoou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Não sou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Nós não somos. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Feche seus olhos. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci
seu sangue me comprou. Nós não somos. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, Deus. Coloca a mão no seu coraçãozinho. Sim. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por esta palavra, Deus. Que nós possamos deixar mesmo Jesus sobressair sobre o nosso querer, sobre a nossa vontade. Que nós possamos deixar mesmo que o Espírito de Deus nos conduza. Que nós possamos deixar mesmo que a nossa vida seja administrada, seja guiada pelo Espírito do Senhor. Que nós possamos acreditar que pela fé nós venceremos. Que nós possamos mostrar para as pessoas que não vivemos na nossa vida, mas Cristo que vive em nós. Que essa mensagem venha fazer morar em nossos corações, venha gerar frutos que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado pelas tuas filhas e filhos, Deus, que vieram para a tua casa pela fé. Vão voltar para os seus lares com essa palavra. Amanhã vão colocar em prática em nome de Jesus. Desta maneira, Deus, nós vamos impactar o mundo, o nosso mundo, todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Abençoa cada um que vem nesta noite da sua casa, aquele que nos assiste, ó Deus, pelas mídias sociais, que o Senhor possa estar abençoando de uma maneira poderosa também. Amada igreja do Senhor, povo escolhido, eleito de Deus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e encha e transborde o seu lindo e perfeito coração de paz. E toda a igreja cheia do Espírito Santo de Deus diz, e toda a igreja restaurada do Senhor diz, e toda a igreja cheia de fé do Senhor diz, aplauda o seu Jesus, dê uma salva de palmas para Jesus, Ele merece a melhor salva de palmas. Deus abençoe a sua vida. Domingo nós estaremos aqui, não deixe de vir. Eu sou filho. Glória a Deus. Aleluia. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing.
'cause you brought heaven down. My sin